Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o conservo dos santos em Cristo Jesus, pela misericórdia, pastor Cláudio Carvalho da Silva. Amém, meus amados irmãos. Eu quero trazer hoje o estudo, um fato histórico referente aos mártires. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aqui vai o capítulo 1 deste conteúdo. Vamos começar do primeiro mártir, Estevão. Aleluia. Estevão foi o primeiro a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que pregou o Evangelho aos delatores e assassinos de Cristo. A fúria desses homens elevou-se a tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Conforme se supõe ao martírio de Estevão, deu-se entre a Páscoa seguinte, a da crucificação de nosso Senhor, e o primeiro aniversário de sua ascensão na primavera. Seguiu-se então a grande perseguição contra todos os que professavam crer em Cristo como Messias ou profeta. Lucas relata que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Cerca de 2.000 cristãos, inclusive Nicanor, um dos 7 diáconos, foi martirizado durante a tribulação que sobreveio no tempo de Estevão. Segundo mártir, Tiago, o menor. O próximo mártir mencionado por Lucas em Atos dos Apóstolos é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de nosso Senhor. Sua mãe Salomé era prima de Maria. Este segundo mártir aconteceu antes de se completar 10 anos da morte de Estevão. Tão longo foi designado governador da Judéia Herodes Agripa, com o propósito de reconciliar-se com os judeus, suscitou intensa perseguição aos cristãos, no intuito de dar um golpe eficaz. Lançou-se contra os seus dirigentes. Não podemos deixar de mencionar o relato de um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Conta-nos ele que quando Tiago era conduzido ao lugar do seu mártiro, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe perdão. Confessou-se cristão, decidindo ainda que o apóstolo não receberia sozinho a coroa do mártiro. Juntos foram decapitados. Assim, Tiago, o primeiro mártir apostólico, recebeu, decidido, bem disposto, aquele cálice que afirmara ele ao nosso Salvador. Estava pronto a beber. Timão e Pármenas sofreram o mártiro na mesma época, o primeiro em Filipos e o segundo em Macedônia. Estes acontecimentos ocorreram no ano de 44 depois de Cristo. Filipe nasceu em Betsaida, Galileia. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu mártiro em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado no ano de 54 depois de Cristo.
Mateus era cobrador de impostos. Agora o mártir de Mateus era cobrador de impostos. Nascido em Nazaré, Galileia, escreveu seu evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego por Tiago, o menor. Os cenários de seu labor foram Pátria e Etiópia. Este último foi também cenário de seu mártiro. Foi assassinado com uma alabarda na cidade de Nadabá, no ano de 60 depois de Cristo. O mártiro de Tiago, o menor. Alguns supõem que se tratava de um irmão de nosso Senhor Jesus, filho de José. Isso é muito... Vamos lá mais à frente. Bom, alguns se supõem, né, que José teve filho de uma mulher que ele teve antes de Maria, né? Isso é o que os católicos dizem, de que Maria jamais teve outros filhos, além de Jesus, escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém. Foi o autor da epístola que leva o nome de aos 99 anos. Foi espancado. Tiago Menor foi martirizado. Ele foi espancado, apedrejado pelos judeus, que finalmente abriu-lhe-se o crânio com um grande garrote. Matias, o mártir de Matias. Dele sabe-se menos da maioria dos discípulos. Foi escolhido para preencher a lacuna deixada por Judas. Sofreu apedrejamento em Jerusalém, em seguida foi decapitado. André, irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Ao chegar, porém, a Edsa, foi preso e crucificado. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí a origem do nome Cruz de Santo André. O mártiro de Marcos, filho de judeus da tribo de Levi. Supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense, e sob a sua supervisão escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria, na grande solenidade do ídolo Serapis, tendo terminado sua vida terrena em mãos implacáveis. Pedro, o mártiro de Pedro. Dentre muitos outros santos e bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, mais do que feliz, apóstolo Pedro foi condenado à morte, crucificado em Roma. Segundo escreveram alguns, outros, contudo, não sem boas razões, duvidam disso. Egespino conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo, rogou insistentemente ao apóstolo que fugisse da cidade. Persuadindo pela insistência deles, Pedro dispõe-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo, que havia ao encontro, adorando Pedro, indagou o Senhor: para onde vais? Ao que ele respondeu: vou para ser de novo crucificado. Pedro, ao dar-se conta de que era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade de Jerônimo, afirma que foi crucificado de cabeça para baixo, por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor Jesus foi crucificado. Apóstolo Paulo, o mártiro de Paulo.
outro que por seu nome, outro que por seu enorme, indescritível trabalho na promoção do Evangelho de Cristo Jesus, sofreu nessa primeira perseguição de Nero. Foi apóstolo Paulo conta a Abídias que quando se deliberou a respeito de sua execução, o imperador enviou 2 de seus cavaleiros, Ferega e Partemio, para dar-lhe a notícia de que seria morto. Ao chegarem ao apóstolo, que instruía ao povo, pediram-lhe que orasse por eles, para que crescem no Evangelho. Paulo garantiu-lhes que creriam em breve, seriam batizados diante de seu túmulo. Logo vieram os soldados e o levaram ao lugar das execuções, onde depois de haver orado, ofereceu o pescoço à espada. Paulo perde a sua cabeça, assim como João Batista. Judas, escritor de uma epístola universais, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edsa em 72 d.C. Bartolomeu pregou em vários países e, ao traduzir o Evangelho de Mateus para um dos idiomas da Índia, propagou-o neste país. Por último, foi cruelmente açoitado, crucificado pelos conturbados idólatras, adoradores de gessos, de imagens, de esculturas. Tomé, chamado Dídimo, pregou o Evangelho em Pártia e na Índia, onde, ao provocar a ira dos sacerdotes pagãos idólatras, morreu atravessado com uma lança. Lucas foi autor do Evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo em vários países e supõe-se que tenha sido pendurado em uma oliveira pelos idólatras, sacerdotes da Grécia. Simão, de sobrenome Zelote, pregou o Evangelho na Mauritânia, África e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado no ano 74 d.C. João, o discípulo amado, irmão de Tiago, o maior, as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiátira foram fundadas por ele e enviado de Éfeso a Roma. Conta-se que foi jogado num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente sem dano algum. Dominiciano exiliu-a na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse, que significa revelação. Nerva, o sucessor de Dominiciano, libertou dentre todos os apóstolos. Foi o único até a morte natural. Barnabé, o mártir de Barnabé, era de Chipre, porém descendência judaica. Supõe-se que a sua morte tenha ocorrido por volta do ano 73 d.C. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar e estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos, era abundantemente regada com
abençoe.